Fala aí, galerinha, beleza? Eu tô aqui com uma TV Philips. É uma PH24A de 32 polegadas. O que acontece? Quando eu ligo essa televisão, vocês vão reparar o seguinte: esse LED aqui, ele vai piscar como se fosse ligar. Pode ser que apareça alguma coisa na tela ou não, e vai apagar. Ele já acendeu o verde, ela piscou, agora dá uma imagem vermelha e tá fazendo um ruído, tá? E eu não consigo utilizar a TV. Eu teria que desligar, ligar, desligar, ligar, e assim sucessivas vezes, até conseguir efetivamente sucesso em que ela inicie. Agora ela só piscou, só tá piscando a imagem. Tá? Beleza. O que acontece? Eu já tinha uma noção do que era o defeito, né? E a gente não precisa de um conhecimento muito grande em eletrônica, não. Simples de tirar a tampa. São 3 parafusos, né? Aqui é a placa da fonte, nessa região aqui. O que eu percebi? Que os capacitores, alguns deles estão estufados, e esse aqui vazou. Esse aqui está estufado, esse aqui está estufado. Então possivelmente essa capacitância dos capacitores, ela variou. E é um sintoma dele ficar tentando ligar e não consegue, principalmente porque o circuito ele está iniciando. É o momento que ele requer mais energia quando a gente efetivamente liga, tá? Então uma possível solução é trocar esses 8 capacitores aqui, a fim de resolver esse probleminha. Não tem muito mistério. Então, como eu sei que o capacitor ele funciona como se fosse uma bateria para auxiliar o circuito, ela pisca, apaga. Então tá faltando força, tá faltando energia nesse circuito. E como já está identificado esses capacitores, é uma boa possibilidade de defeito ser efetivamente esses caras. Então eu vou remover a placa, vou trocar esses capacitores, tá? E vou fazer o teste. Tá aí a placa, ela é presa por 4 parafusos, 2 na parte de baixo e 2 na parte de cima. Vou movimentar aqui, eu vou desconectar esse cabo flex. Como ele tem uma marcação, eu não preciso me preocupar, ele vai voltar para o mesmo lugar. Eu vou desconectar as duas alimentações das lâmpadas do backlight da tela. Então eu vou me preocupar que o número 1 está ligado no fio rosa, então ele segue uma sequência para eu não inverter. Então embaixo está assim e em cima está a mesma coisa. Vou tirar a placa efetivamente que está presa na televisão. Vou trabalhar só com a placa. É um procedimento simples. Já aconteceu isso comigo em monitor e era a mesmíssima coisa. O capacitor estava estufado. Então tá aqui a nossa placa. Tá? O que a gente tem que tomar cuidado na hora de trocar o capacitor? A tensão de trabalho do capacitor, ela tem que ser igual ao que eu estou tirando ou um pouquinho maior. Não pode ser muito maior. A capacitância tem que ser o mesmíssimo valor. E a temperatura de trabalho, então tá aqui, ó.
eu comprei aqui um 680 microfarad por 35 volts. Nessa placa eu estou trabalhando com 25. Esses caras aqui, eles são 680 por 25, mas eu não consegui encontrar. Então eu vou substituir por um 35. Esse cara aqui é um 1500 por 25. Esse eu consegui encontrar. Tá, ele trabalha, eu não sei se vocês vão conseguir ver, 105 graus, mesma temperatura que os caras que estão aqui. Esse aqui é um 1000 por 16. Esse cara aqui é um 470 por 25. Então, são pares. Não adianta eu trocar só o que vazou, só o que estufou, que não vai ficar legal. O ideal é quando eu tenho esse problema, eu troque todos os capacitores. Então, são esses dois, esses dois, esses dois e esses dois. Beleza? Então, beleza, pessoal, o que eu vou precisar? Um ferrinho de solda de 40 watts, um sugador e acredito que de ferramenta só isso tudo. É o básico. Então, para eu não me perder em relação aos valores, eu vou trocar de par em par. Então, vou tirar esse aqui. Esse aqui é um 600 por 25. Desculpa, é um 680 por 25. Então, esse cara tá preso aqui. Tomar cuidado, que aqui eu tenho um resistor SMD. Bom, esse cara já saiu. Lembrando que o capacitor eletrolítico ele tem polaridade. Então a marcação é o lado negativo, sem marcação é o lado positivo. Aqui na placa que está preto é o negativo, do outro lado o positivo. Então eu vou pegar um 680. Foi o que eu falei, o meu aqui é 680 por 35. Tá? Nesse caso aqui, como não é um circuito perfeito, tal, não tem problema variar essa tensão. Se fosse um equipamento perfeito, equipamento médico, esse tipo de coisa, eu não poderia variar em nada. Então eu vou limpar agora os dois pontos. A função do ferro de solda é transferir o calor para o estanho. Então não preciso forçar, não preciso nada. Tá limpo aqui. Prestando atenção na polaridade para não inverter. Aos capacitores, o que eu comprei e o que efetivamente eu estou colocando, eles podem ser de tamanhos diferentes. Tá? Isso vai variar de fabricante para fabricante. Mas não tem problema. Se os valores forem iguais, a gente não precisa se preocupar. Eu não posso variar o valor do capacitor. Então, eu vou esquentar a área primeiro e vou adicionando o estanho. Espero um pouquinho, que é o tempo do estanho fundir. Aqui é a mesma coisa. Pronto, meu primeiro capacitor está trocado. Não vou cortar o excesso da perninha do capacitor. O primeiro está trocado. Agora eu vou trocar o segundo.
mesmíssima coisa. Aqueço e tiro ele por baixo, vou puxando ele de um lado, aqueço um lado, puxo um pouco, aqueço outro, puxo um pouco. Na minha concepção é um jeito simples de se trocar capacitor do que eu esquentar e ficar sugando ali efetivamente. Então o segundo já foi, né? Vou limpar a área e vou inserir o capacitor novo. O que acontece muitas das vezes? O pessoal fica com medo, porque eu não conheço o circuito, porque eu não tenho o esquema elétrico do circuito. Ok, eu também não tenho alguns componentes aí que fogem efetivamente ao meu conhecimento. Todavia, eu estou indo onde é que minha mão alcança. Se fosse algum outro problema nessa placa, eu também não conseguiria identificar. Mas o problema que essa placa em específico está apresentando, o meu conhecimento supre. Então, eu vou executar a fim de reparar. O máximo que pode acontecer é não funcionar. Não, se chegasse num ponto, né, que meu conhecimento, eu não tivesse o conhecimento, ou eu pesquiso ou eu entrego os pontos. Poderia trocar a placa inteira? Poderia, mas sairia muito mais caro. Qual foi o meu custo? R$10. Os 8 capacitores me custaram R$10. Alguns minutos de trabalho, com uma possibilidade real de ter uma televisão funcionando novamente. Então já troquei esses dois caras. Trocar esses dois agora. Então vou ver onde é que esse cara aqui tá ligado. Tá aqui, ó. Eu vou tentar inverter para vocês verem como é que eu tiro o capacitor. Tá vendo? Isso aqui eu nem tava vendo porque tava por baixo. Ele estufou e aqui, ó, a proteção ela também estufou, então ele estufou tanto para baixo quanto para cima. Tá? Pode ter sido por excesso de tensão, surto, pode ter sido por qualidade de componente. A causa podem ter sido várias. Então, o novo entra aqui, lembrando que ele tem polaridade. Esse aqui é um 1500 por 25, vocês podem ver que eles são de tamanhos diferentes. Esse aqui que eu comprei é maior, mas a tensão, a capacitância, a temperatura são idênticas. Então, problema nenhum. Tá? Um é mais alto, o outro mais baixo. Todavia, não tem nenhum problema. Então, vou botar esse cara aqui no lugar. Para o componente não cair, eu abro um pouquinho a perna dele. Vou lá e soldo esse cara aqui no lugar.
Então, menos um. O que eu vou tentar mostrar aqui para vocês? Qual o movimento que eu faço? Eu esquento esse lado aqui. Aí eu vou e jogo o capacitor um pouquinho para cá. Aí eu vou e esquento o outro lado, a outra perninha. Vou jogar ele um pouco para lá. E assim eu vou fazendo a fim de soltar esse cara. Aqui, ó. Empurro só um pouquinho. Boto no outro lado e jogo pro outro lado. Aí volto pro primeiro lado. Esquento o segundo. Beleza, sem forçar a placa, sem nada, porque se eu forçar eu posso estragar o circuito impresso. Então esse foi. Vamos limpar aqui a placa. Para limpar a ponta do ferro de solda que acumula estanho, a gente usa a esponja vegetal úmida. Então vamos se preocupar com a polaridade desse cara aqui no lugar. Então, primeiro eu aqueço a área. Isso é muito importante para que eu não faça uma solda fria. Aqueço, adiciono o estanho, deixo meu ferro lá encostadinho, depois tiro. Aqueço a área, adiciono o estanho, deixo meu ferro encostado, depois tiro. Trocamos 4 capacitores. Agora eu vou trocar esses dois. Estou tentando fazer o mais passo a passo possível para que, mesmo se você não tiver um conhecimento, você consiga fazer esse procedimento, porque é comum. Isso aconteceu. O que eu tirei agora é um 1000x16. Então, 1000x16. É o cara que vai entrar no local. Tá, nesse caso aqui a espessura do estanho ela é indiferente, apesar do meu aqui ser um estanho bem fininho, porque eu uso para outras aplicações. Eu não estou preocupado aqui se eu estou fechando curto nos terminais do capacitor, porque eles estão descarregados, mas se tivesse carregado, eu ia descarregá-lo imediatamente. Então, agora vai esse aqui. Já foi. 1000x16. É só tomar cuidado com isso. Como eu estou trocando capacitores de valores completamente distintos, para eu não confundir os capacitores. Então eu vou fazendo efetivamente de par em par. Se fosse tivesse 8 capacitores de valores diferentes, eu ia trocando de um em um, porque eu não tenho esquema elétrico dessa placa. Então se eu tirar 2, eu não sei qual que eu tirei da onde.
Esse aqui também já foi. Esses dois já foram, só falta agora esses dois últimos aqui. Esse aqui é 470 por 25. Eu não... consegui sim, desculpa. 470 por 25, tá vendo? Aqui, ó. São de tamanhos diferentes, mas o que me importa é a especificação. 470 por 25. Temperatura de trabalho até 105 graus Celsius. Esse aqui até 105 graus Celsius. Bateu a especificação, pode substituir. Fisicamente falando, eles são diferentes, mas a nível de valor de componente, eles são iguais. Falar, a polaridade ela é muito importante. Eu tenho que tomar cuidado, ter atenção na hora de voltar esse cara pro lugar. O nosso último camarada aí, das duas uma, ou funciona ou pega fogo, pode ficar tranquilo. Vou até tirar pelo método convencional, que é esse aqui, ó, que eu acabei de fazer, Bocoferno automático. Acontece, esse é o método convencional, só que nem sempre a gente consegue sugar o suficiente para sair. Nesse caso aqui eu até consegui. Por isso que eu vou tirando, né, para um lado e para o outro e limpo depois. Quando a gente já tem um pouquinho mais de prática, a gente vai de sugador direto e tira o componente. Quando a gente não tem, a gente trabalha com a informação que a gente tem. Tá? Beleza. Então eu já troquei aqui todos eles. O que acontece? Conforme eu vou usando o sugador, vai caindo alguns resíduos de estanho. Então, a fim de que nenhum resíduo feche curto e eu não consiga enxergar, passo uma escovinha de dente na placa. Tá seca, não tem necessidade de... Então, nossa placa tá aí com todos os capacitores trocados. Então, eu vou voltar para minha televisão e vamos ver o que aconteceu. Então, estou voltando minha placa para a TV. Tá? Ah, serve para o monitor? Serve. Isso serve. O que acontece? Eu vou até onde meu conhecimento me permite ir. Tá? A análise do defeito é o fator fundamental para a gente resolver. Uma vez que eu identifico, eu posso até não ter o conhecimento específico, mas já fica mais fácil. Tá? Só prendi dois parafusos porque eu vou testar. Vou ligar aqui a placa principal da televisão. Vou conectar de volta o backlight, lembrando da posição original, certo? Vou energizar a placa, das duas uma, ou vai explodir ou vai funcionar.
tá? Tá desligada a chave. Vou levantar aqui. Vou ligar. O LED acendeu. Ela já deu imagem e já abriu a tela. Então é sinal de que está funcionando. Aí vou desligar e ligar de novo. Não está fazendo mais barulho nenhum. Então realmente tinha algum capacitor com fuga. Vou ligar de novo. Todas as vezes aqui que eu ligar, ela vai iniciar. Apareceu a tela. A imagem vai virar para o funcionamento. Então tá aí, pessoal. R$10 investido. Acho que num total 40 minutos de trabalho. Sem milhões de conhecimentos específicos e tal. Mas a TV voltou a funcionar. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo.